seguinte, meus queridos, sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade em nosso meio, voltem sempre, 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 e se gostar, fica com a gente, porque nós somos uma família para pertencer. E como que a família fica e recebe os nossos irmãos? Lá, 1, 2, 3 e... Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Se sentando, por favor, por gentileza, abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 3. E eu quero meditar nesta noite, como o dia da igreja perseguida, eu quero meditar sobre o seguinte tema: uma resposta aos perseguidores da igreja, fidelidade à grande comissão. Uma resposta aos perseguidores da igreja é a nossa fidelidade para com a grande comissão. Vamos ler o texto na versão revista e atualizada. Nos diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Até aqui. Versículo número 1, primeiro, a segunda parte, que nos diz: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por esta noite. Agradeço ao Senhor, Pai querido, por Tua palavra. Fala aos nossos corações nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nós já tivemos aqui uma introdução muito boa, que foi esse relato sobre a igreja perseguida. Agora, é notório a todos nós que a perseguição contra a igreja, ela não é algo novo, ela não é algo da pós-modernidade, ela não é algo desse presente século, mas ela é algo que sempre fez parte da estrutura e da história da igreja. A igreja, ela sofre perseguição desde o seu nascimento. Ou você se esqueceu do capítulo 3 do livro de Atos que nós lemos, que conta a história de um milagre, de uma cura maravilhosa, que Pedro foi instrumento de Jesus para curar um coxo de nascença, que há 38 anos ficava sentado na beira da porta formosa do templo de Jerusalém, mendigando. E ele, ao entrar no templo, diz a este aleijado: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E os religiosos de Jerusalém, incomodados com este milagre que fora operado em nome de Jesus, levou Pedro e João para o sinédrio, para o lugar interior. Ali questionou a eles, fez um interrogatório e disse, em ordem, proibindo eles de anunciar a Jesus. E olha a ousadia de Pedro e de João. No capítulo 4 e o versículo de número 12: há um só nome debaixo da terra, dado entre os homens, na terra, debaixo do céu, na terra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. E os religiosos disseram para eles: não falem de Jesus. E aí no versículo 20 do capítulo 4, Pedro mais uma vez responde com ousadia: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Sabe o que aconteceu depois dele ter dado essa resposta aos líderes do sinédrio, aos religiosos daquela época? Eles foram levados para uma sala interior, e ali foram surrados,
e ali levaram chibatadas. E sabe o que eles falaram depois de apanharem? Eles falaram assim: glória a Deus por termos sido achados dignos de apanhar, de sofrer pela causa do Evangelho. Então, irmãos, o crente, o cristão que recebe a Cristo e que é cheio do Espírito Santo, ele recebe um poder e uma habilitação para, se preciso for, ser martirizado pela causa do Evangelho. Aliás, em Atos 1:8, onde Jesus mesmo afirma para os discípulos que eles receberiam poder, o dinamis, para que eles fossem testemunha. Martírios é a palavra grega, capacidade, poder, para, se preciso for, morrer pela causa do Evangelho. E então essa perseguição, ela vai aumentando, No capítulo de número 7, nós vemos a prisão de um dos diáconos da igreja, Estevão, que este defende o Evangelho diante do Sinédrio e diante de Saulo, que ainda não havia se convertido e era perseguidor da igreja. Então, o capítulo 8, ele inicia neste cenário, no cenário da morte de Estevão, em que Saulo, ele respirava. O original grego aqui, para esse aspirava, ele consentia com a morte, e ele respirava, ele assolava a igreja. No original grego, é como o instinto de um touro bravo. Saulo era o touro bravo que intentava contra a igreja. O primeiro mártir cristão, Estevão, é o início da diáspora, da dispersão, de uma perseguição que se disseminou em toda Jerusalém e em toda aquela região, com o consentimento de Saulo, que respirava a morte dos cristãos. Por isso que nós vemos aqui neste texto que se levantou grande perseguição. É uma perseguição intensa, uma perseguição de atos cruéis contra os cristãos. Não apenas o ato isolado de Estevão, mas a perseguição começou a irradiar em toda a comunidade dos cristãos. Eles chegavam, Saulo e sua comitiva, chegavam em uma casa e perguntava, a quem vocês servem, a quem vocês adoram? E eles diziam: nós adoramos a Deus em nome de Jesus Cristo. E isso já era motivo de levar homens, mulheres e crianças para a prisão e também para a morte. Veja que por causa dessa perseguição, eles foram dispersos. Aliás, como eu aprendi com o pastor que me deu aula na Jocum, o pastor Marcos Botelho, se nós não cumprirmos a recomendação de Atos 1:8, qual é a recomendação de Atos 1:8? Depois de receber o poder do Espírito Santo, ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não fazendo isso, pode ter certeza, o próprio Deus providencia o meio para que este testemunho vá a todas as nações da terra. Aí acontece Atos 8:1, se levanta a grande perseguição, eles são dispersos pelas regiões, da onde? O texto diz, da Judeia, da Samaria e dos confins da terra. Irmãos, a grande comissão não é uma escolha da igreja, a grande comissão é uma responsabilidade da igreja. Se tem alguém ao seu lado que ainda não ouviu falar de Jesus, se tem alguém ao seu lado que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente, absoluto Senhor e Salvador, que ainda não confessou os pecados e recebeu Jesus em seu coração, esta pessoa é o seu campo missionário. Seja o seu vizinho, seja o seu colega de escola, seja o seu colega de trabalho, seja o seu parente, seu irmão, irmã, tio, tia, seja a pessoa que for, se estiver ao seu lado e ainda não confessou Jesus como Salvador de sua vida, ali está o seu campo missionário. E então, veja, nós recebemos esse poder para em todos os lugares, aonde formos, nós levarmos o Evangelho. Agora, eu quero que você entenda que os cristãos aqui não fizeram uma fuga covarde,
Não foi uma fuga amedrontada, eles não fugiram amedrontados para não morrer. Não, eles fugiram da perseguição, mas em todos os lugares aonde eles iam, eles testemunhavam do evangelho de Jesus. E é interessante que essa perseguição, ela usa um termo que no original grego, ele tem o sentido de uma destruição militar violenta. Quando fala aqui que ele devastava as casas e as cidades perseguindo os cristãos. Então ele destruía com brutalidade, como um exército que saqueia uma cidade em um momento de guerra. O missionário Craig, ele diz que esse termo sugere um ataque de Saulo à igreja, não apenas como um ato legal, mas como uma violência e muita crueldade. Por isso que ao olhar para esse texto, nós aprendemos duas grandes verdades. A primeira é que a perseguição é uma resposta providencial de Deus para que a grande comissão se cumpra. A dispersão nos ajuda a cumprir a missão. Veja o que diz o texto, que eles se espalharam por todas as regiões da Judéia e da Samaria. A semelhança de Atos 1:8, que diz que eles seriam testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E agora, por conta da perseguição, a igreja se espalha por todos os lugares. Alguns historiadores dizem que, por causa dessa perseguição, André, juntamente com Maria Madalena, eles conseguiram chegar até a Espanha, levando a mensagem do evangelho. A perseguição que os nossos irmãos enfrentam nos países não é um motivo para eles de se esconderem e de temerem a morte. Não, a perseguição é para os nossos irmãos um tônico que garante a eles que a missão, quer com vida ou quer com morte, vai ser cumprida na vida de cada um deles. Deus transforma crises em catalisadores da missão. Deus transforma perseguição em catapultas que nos levam para cumprimento da grande comissão. Quando a igreja é oprimida, ela se move, ela se espalha, ela frutifica aonde não havia sua presença antes. Eu não sei você, mas há uma crença entre os antigos, e eu acredito que seja verdade, porque toda vez que o meu avô fazia isso, né, o pé de jabuticaba que ele tinha, a jabuticabeira que ele tinha, dava mais fruto, Bia. A jabuticabeira, meu avô tinha uma jabuticabeira que era o xodó dele, e dava muita jabuticaba. Pensa na jabuticabeira que desde do pezinho ali, perto do chão, até forrava de jabuticaba. E aí, irmão, a gente era criança, a gente se divertia com a jabuticaba. Mas de tempo em tempo, a jabuticabeira do vô parava de dar fruto. Aí o vô pegava um facão, né, ia lá na jabuticabeira e começava a bater com o facão na jabuticabeira, pastor. E batia com o facão, e plém, 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 batia, e batia, e batia. No outro ano, a jabuticabeira voltava a dar fruto do pé até todos os galhos. A semelhança de uma jabuticabeira, irmão, pode ser a vida de um cristão. As perseguições, as lutas, as surras que o mundo pode nos dar, as prisões, elas não nos impedem de frutificar, porque quanto mais perseguem a igreja, mais a igreja vai avançar no poder do Espírito Santo para alcançar o mais distante pecador para Jesus. David Bosch, missionário sul-africano, ele disse: a missão cristã nasce no coração de Deus, mas frequentemente floresce no solo da dor dos cristãos. Ela nasce no coração de Deus, mas ela floresce e tem florescido com a perseguição que a igreja tem sofrido. Os nossos irmãos norte-coreanos, eles não temem a morte. Eles desejam servir a Cristo e testemunhar de Cristo, mesmo diante de grande perseguição. Porque, perdão, irmãos, porque a perseguição, ela é uma resposta providencial de Deus para uma igreja que pode ser que esteja adormecida.
Não espere a perseguição chegar para testemunhar do Evangelho. Não espere a perseguição chegar para você falar de Jesus para o seu colega, para o seu amigo, para o seu companheiro, para o seu parente. Não espere a perseguição chegar, porque pode ser que na hora que chegar a perseguição, nós também não estejamos preparados para aquilo que vai acontecer com a igreja. E aí nós podemos até negar a Cristo por conta da dor e da perseguição. Não sei quantos assistiram, alguns dos filmes ou leram os livros de Tim LaHaye. Um dos últimos livros dele, que conta a história e que narra a história do levantar do anticristo. E no livro ele mostra que o anticristo ele vem com poder, inclusive de cura, para enganar as nações. É o que diz a palavra de Deus. E nesse livro, alguns cristãos ou pseudos cristãos que tinham algumas enfermidades, que tinham alguns problemas, ao receberem a marca da besta, são curados. Um deles era cego, era um cristão cego, que servia Jesus, mas servia Jesus nominalmente. E quando ele recebe a proposta, ou você vai ser morto por causa do Evangelho, ou você vai receber a cura se você aceitar o meu governo. E ele falou assim, eu quero receber a minha cura. E ele recebe o governo e volta a ter visão. Muitos, diante das ameaças, por não terem convicção de sua fé em Cristo Jesus, podem, diante das ameaças, negar a Cristo. Mas que nós possamos olhar para o exemplo de Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, disse ele no capítulo 7, eis que vejo o céu aberto, e o Senhor assentado à direita de Deus Pai, e os seus anjos voando ao redor dele. Então apedrejaram Estevão, e ele declarou, Senhor, recebe o meu espírito. Como seria a nossa vida se diante de uma perseguição, como nós nos comportaríamos à semelhança de Estevão? Ou nós nos comportaríamos à semelhança de tantos que negam a Cristo tantas vezes, por causa da vergonha, por causa da timidez, ou por tantos outros motivos? Mas saiba, que se porventura você estiver sofrendo alguma perseguição, é Deus te dando uma oportunidade de testemunhar do amor e do poder dEle. Diante da perseguição, Deus ele opera o seu poder em nós, irmãos. Deus ele opera a sua obra em nós. Eu tinha 17 anos, estava fazendo um prático da Jocum em Foz do Iguaçu, e esse prático foi na igreja onde eu congregava. Estávamos juntos fazendo evangelização de porta em porta, minha tia Maria Alice, minha prima Maristela e eu. E nós chegamos em uma casa e, usando uma estratégia de pedir um copo d'água para começar um diálogo com uma senhora, nós pedimos a água e a senhora veio e nós perguntamos a ela, a senhora conhece a Jesus? A senhora já ouviu falar do plano de Jesus, do plano de Deus para a sua vida, do amor que Deus tem por você? E ela começou a abrir o coração e se abrir para nós, e começamos a falar de Jesus para ela, quando de repente nós ouvimos um grito de dentro da casa, com xingamentos, dos piores xingamentos que você imaginar, e o homem com um pedaço de pau, veio e levantou esse pedaço de pau, e foi para dar na cabeça da minha prima, e eu no meu impulso, eu puxei ela, e escondi ela debaixo de mim, e aquele homem quebrou aquele pedaço de pau nas minhas costas, e nós saímos, e falamos, tudo bem senhor, tudo bem, e fomos embora, eu com as costas doendo da paulada que eu levei, mas graças a Deus não aconteceu o pior com a minha prima e nem com a minha tia, e quando nós saímos dali, elas preocupadas, você se machucou, eu falei assim, não, mas glória a Deus, porque eu tenho certeza que o inferno foi abalado com a mensagem do Evangelho nessa tarde. Passado alguns anos, 2 ou 3 anos, eu estava pregando num culto de jovens, na congregação do Portal da Foz, lá em Foz do Iguaçu, e quando vem, no final da mensagem, vem uma senhorinha,
e olha para mim assim: eu conheço você, moço. A senhora me conhece? Sim. Você se lembra de um velho, essas foram a palavra dela, você lembra de um velho ignorante que agrediu você com um pedaço de pau? Eu me lembro e trago essas marcas no meu corpo. Pois então, eu sou aquela senhora que vocês estavam falando de Jesus, pois o meu velho morreu, e eu agora sou livre para servir a Jesus, e eu estou servindo a Jesus aqui para a glória de Deus. A semente do Evangelho, ela nunca deixa de germinar, irmãos. E o sofrimento para o cristão é um fortalecedor da mensagem do Evangelho. Quando somos fiéis ao Senhor, a perseguição não nos para de cumprir a grande comissão e a grande missão da igreja: levar Jesus e o amor de Jesus a todo perdido. Segunda verdade que nós aprendemos com esse texto é que a fidelidade, mesmo sob ataque, mostra-nos o exemplo dos primeiros cristãos. Veja a fidelidade desses cristãos. Diante de ameaças, eles se mantinham fiéis. O versículo de número 4 diz que eles foram dispersos e iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo eles sendo dispersos pela perseguição, eles não deixavam de pregar a palavra, eles eram fiéis. A igreja não apenas sobreviveu, mas ela se manteve fiel ao seu propósito missionário, mesmo diante da dispersão. Não há registros de desistências, apenas de continuação do testemunho do Evangelho. Veja que havia piedade diante da dor. Mesmo em meio à perseguição, os irmãos cuidam do corpo de Estevão com honra. Eles perseveram na obra missionária, mesmo dispersos, não se escondem da evangelização. Samuel Escobar, que foi pastor peruano, ele diz o seguinte: missão não é atividade extra da igreja, mas é sua razão de ser. Ela existe para anunciar mesmo em meio ao sofrimento. Missão não é atividade extra da igreja. Missão é a razão pela qual a igreja existe. Nós, irmãos, existimos para levar o evangelho para o perdido. Se nós não estamos cumprindo isso, nós não podemos dizer que pertencemos à igreja. Porque quando salvos, nós queremos também levar a salvação a outras pessoas. A igreja existe para anunciar Cristo mesmo em meio aos sofrimentos. A fidelidade à missão não depende de contextos favoráveis. O que a igreja precisa é de clareza do chamado e coragem e poder do Espírito Santo para obedecer à grande comissão. Se a gente tem dinheiro, a gente investe o dinheiro, né, Jair, na missão. Mas se não tem dinheiro, a gente investe toda a nossa vida na missão. E se tem dinheiro, investe o dinheiro e a vida na missão. Porque tem muita gente que usa a contribuição como uma desculpa para não testemunhar de Jesus. Ah não, mas eu já dou meu dízimo e o pastor faz isso. Eu já dou minha oferta e o obreiro faz isso. Eu já dou a minha oferta missionária para o missionário fazer isso. Não, irmãos, todo crente, como diz o pastor Russell Shedd, todo crente é um missionário em exercício. Todo crente, você é um missionário. Essa é a sua função, levar a mensagem de Jesus. Um grande desafio para a igreja de hoje, em tempos de oposições ideológicas, desvalorização dos valores cristãos e de pressões sociais, a igreja brasileira enfrenta uma perseguição não declarada, mas sutil e sorrateira. Assim como os discípulos, não devemos recuar. Lá na universidade, lá na escola, vocês são perseguidos, alunos. Quando o professor desconsidera a sua fé, quando o professor diz que crente não, crente é tudo atrasado, isso também é um tipo de perseguição. Como nós vamos reagir a essa perseguição? Nós vamos fugir, vamos nos esconder, ou vamos estudar, nos preparar para responder à razão da nossa esperança? Devemos ser fiéis
ao chamado de Jesus. Não temas, Pedro, porque a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Mateus, vem comigo, porque você não foi chamado para ficar aí recebendo imposto, você foi chamado para ganhar almas. E assim o Senhor disse, inclusive para Paulo, para Saulo, que depois se tornou Saulo. Paulo no capítulo 9, quando o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco, disse: Saulo, Saulo, grande para você, grande aflição para você é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem você persegue. Depois o Senhor Jesus aparece para Ananias, para ir orar para o Paulo, e Ananias fala: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas ruins desse homem, que ele persegue os cristãos, que ele entra nas casas, lança na prisão e mata. E Jesus disse para Ananias: ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o como convém ele sofrer pela causa do Evangelho. Irmão, sofrer pela causa do Evangelho é um privilégio. Quem me dera, irmão, quem me dera ir aos campos missionários aonde estão esses irmãos perseguidos, mas eu entendo a necessidade de estar aqui para despertar a igreja, para ser um instrumento de Deus e despertar a igreja a se engajar e a assumir a sua responsabilidade em anunciar o amor de Jesus e a salvação em Jesus. Devemos transformar as dificuldades em oportunidades missionárias. Na perseguição você pode dar o seu testemunho de fidelidade. Na perseguição você pode dar o seu testemunho de lealdade ao Senhor. A fidelidade à grande comissão é a nossa resposta mais poderosa aos que tentam silenciar a voz da igreja. Veja que os irmãos, no vídeo que nós assistimos, os irmãos perseguidos, eles fogem, mas eles não deixam de servir ao Senhor. Nós estamos dispostos a sermos fiéis à missão, mesmo em tempos difíceis. Jesus, ele não abandonou a missão, mesmo diante da morte. No Getsêmani, Jesus, ele sofreu a angústia e o peso de receber o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. Mesmo assim, ele disse ao Senhor enquanto orava: seja feita a tua vontade e não a minha. Estar comprometido com Cristo e com sua missão pode custar o nosso conforto, pode custar a nossa segurança, mas certamente ela resultará em grande colheita para o Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos uma igreja como a de Atos 8, dispersa, sim, mas acovardada, jamais. A perseguição pode vir sobre nós, mas mesmo com perseguição, nós não vamos deixar de falar da razão da nossa fé. Nós não vamos deixar de falar da razão da nossa esperança. Jesus Cristo, o Senhor, Ele está prestes a voltar para buscar a igreja, e nós precisamos nos levantar como os pregadores da última hora. Nós devemos anunciar nas ruas, nas esquinas, nós devemos anunciar dos telhados: Jesus Cristo está voltando, e nele há salvação. Em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai e receber salvação eterna, se não for por Jesus. Mesmo diante da perseguição, vamos continuar anunciando a Jesus. Você pode se colocar em pé? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida
vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Amado Deus e eterno Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que nos mostrou que os nossos irmãos, no início da igreja, mesmo diante de brutal perseguição, mesmo diante de violenta perseguição, eles não negaram o Seu nome, e assim tem sido, Pai querido, ao longo dos séculos. Tantos irmãos que foram presos, tantos irmãos que foram queimados, tantos irmãos que foram, Seu Deus, martirizados pela causa do Evangelho, mas não negaram a sua fé. Nós aqui, Pai querido, também queremos, Pai querido, ser fiéis ao Senhor, queremos ser fiéis, Pai querido, à verdade do Evangelho, queremos receber o poder do Espírito Santo, e como um vaso cheio do Senhor, Pai querido, como um vaso escolhido, estarmos preparados, Senhor, para derramar sobre as nações a mensagem do Teu Evangelho. Então nos ajuda, Senhor, faz de nós, Pai querido, verdadeiras testemunhas, e que a perseguição, Pai querido, não roube de nós, Pai querido, a clareza da missão, que não roube de nós a fidelidade, Pai, e que isso seja uma semente para alcançar o perdido pecador. Oh Senhor, completa essa palavra em nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estenda as suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Todos digam amém, amém. Enquanto o Ministério de Louvor canta mais uma canção, me espere chegar ali à porta para lhe cumprimentar e desejar a você uma